Bom, você já entendeu a importância do planejamento pessoal. Agora, como é que eu faço esse planejamento pessoal? Na verdade, todo mundo acha importante o planejamento pessoal. Acontece que a gente acredita que isso vai dar muito trabalho, a gente não sabe por onde começar, não sabe quais são as ferramentas necessárias. É isso que a gente vai começar a ver agora, nessa aula em que eu vou falar qual que é a definição de estratégia. O que é uma estratégia, afinal? Você sabe o que é uma estratégia? Será que a gente precisa realmente de uma estratégia? Da onde veio essa estratégia? A gente vai ver ferramentas de planejamento estratégico empresarial, corporativo, e aí vamos fazer um paralelo e trazer essas ferramentas para o nosso mundo pessoal. Porque assim como uma empresa, de certa maneira é como se a gente fosse uma empresa, né? Você tem que cuidar de você mesmo. E nós temos até a nossa marca pessoal. Nós temos os clientes dos nossos serviços, se a gente for pensar. Pode ser a sua família, pode ser o seu empregador, se você é um funcionário público, privado, se você tem cliente, se você é um empreendedor. Então você já parou para pensar que se você não tomar conta de você mesmo, ninguém vai tomar conta de você? Essa é a triste realidade. Muita gente está esperando que o seu empregador, o seu patrão vai definir a sua carreira, vai dizer para você o que você tem que estudar, o que você tem que trabalhar, quais são os passos, os degraus, vai dizer para você o que você precisa desenvolver. E a grande verdade é que, infelizmente, a gente não recebe isso, não recebe muito feedback em quase nada disso. A gente limita as nossas opções, limita as nossas possibilidades e limita as nossas oportunidades, de certa maneira, por preguiça de pensar. É isso mesmo, por preguiça de pensar. Sonhos, hobbies, metas. Então, quando a gente para pensar, e não só nessas coisas aqui que são pessoais, são profissionais, são em todos os aspectos da sua vida, você é o dono da sua vida. E você já deve ter ouvido isso tanto, que é até um jargão e muita gente até se sente mal, né? Poxa, eu sou o dono da minha vida e eu tô fracassando na minha vida. Por quê? Vamos começar a usar formas diferentes agora. Vamos ter um pensamento criativo aqui em que a gente vai abrir um mundo de possibilidades para você. E eu vou te dar um montão de exemplos sobre isso. E depois a gente vai fechar de volta para você poder decidir e ter um foco de objetivo. Então vamos fazer o pensamento divergente e o pensamento convergente. Porque muita gente tem medo de abrir possibilidades e ficar com um monte de portas abertas e não conseguir escolher. A gente vai tomar essas escolhas aqui também, eu vou te ajudar nisso. E uma coisa que é muito importante desse nosso planejamento aqui é que ele precisa realmente ser deliberado e ser feito por você. Porque o que acontece é que muitas vezes a gente fica postergando, né? A gente fica ali postergar aqui o nosso planejamento. Por quê? Porque a gente não vê os impactos negativos disso. Você já parou para pensar nesse negócio? Você já parou para pensar quais são os impactos negativos de você não ter um planejamento pessoal? Muitas vezes a conta demora a chegar, mas aí ela chega e é muito tarde, você não tem tempo para recuperar às vezes. Porque quando você pensa na estratégia da sua empresa, não existe empresa sem estratégia. Qualquer empresa, menores empresas, aí a gente hoje sempre tem o que ela vai fazer, quais são as metas, quais são os processos. Eu vejo pequenas empresas, às vezes até o próprio microempreendedor sozinho, definindo quais são seus objetivos, sua meta de venda, sua meta de custos. E por que isso é importante? Porque senão a organização morre. É como se fossem os sinais vitais da organização. Agora acontece o seguinte, você está sempre batendo as metas da sua empresa, atingindo os objetivos da sua empresa e deixando os seus objetivos de lado. Por quê? Porque a gente não vê um impacto negativo imediato disso. Se você não atingir as vendas desse mês, você vai ser demitido, você vai perder o bônus. Mas e se você não atingir as metas da sua vida? E se você não atingir o seu objetivo de saúde desse mês? Se você não atingir os seus objetivos de relacionamentos, de desenvolvimento pessoal? Vai chegar uma hora em que você vai precisar desses ativos pessoais, que são bens pessoais seus, se a gente for pensar, mesmo intangíveis, e aí você não vai ter. E eu vejo isso, especialmente agora que a gente teve um momento e ainda está num momento de crise no Brasil. Muita gente chega para mim, Mário, poxa, eu fiquei desempregado, saí da empresa, eu entrei no programa de demissão voluntária, cada vez mais comum, infelizmente, esse cenário no Brasil. E aí ele vem buscar conselhos comigo, às vezes, colegas, amigos mesmo. Maria, agora o que eu faço? Eu falo, poxa, agora vou te ajudar, vamos fazer o plano, mas você sabia que essa, eu não falo para a pessoa para não colocar ela para baixo, mas você sabia que essa é a pior hora para você se reinventar?
Porque agora que você está desempregado, você vai procurar um curso de MBA, ou você vai procurar uma certificação, ou você vai procurar alguma outra coisa para o seu desenvolvimento, uma mudança de carreira, vai buscar empreender, mas você não se preparou para aquilo e de repente numa ruptura você tem que fazer isso de repente e não vai ter um bom resultado. Você vai poder ainda melhorar e a gente sempre vai melhorar, não chora o leite derramado, não. Todo mundo passa por crise, todo mundo às vezes é surpreendido, às vezes a gente não foi tão planejador, né? Não foi tão precavido, mas agora a gente vai cuidar disso. E quanto mais você começa a se preocupar com isso, você está preparado. É aquele profissional que está empregado na empresa hoje, mas ele já está de olho no próximo cargo dele ou em outras empresas de possibilidade. E não estou falando para você ficar atirando para todo lado, não, tá? A gente está se dedicando àquilo que a gente tem no momento, que é o nosso objetivo do momento, mas você também está fazendo a sua preparação para o futuro. Porque agora, se você está buscando certificação, pós-graduação, você está buscando coisas ali, que na hora que acontecer uma crise, você vai ser menos vulnerável àquilo lá, gente. Você vai ser menos vulnerável àquilo lá. Quanto mais ativos você constrói, menos vulnerável às coisas externas a gente é. Imagina para a saúde, por exemplo. Quanto mais você faz esses pequenos depósitos de saúde seu, de fazer uma caminhada, de comer um pouquinho melhor, a gente vai falar tudo isso no nosso módulo de energia. E aí você, quando tem uma doença, que todos nós estamos suscetíveis, ou mesmo um acidente, você se recupera mais rápido. Você se recupera mais rápido. E você sabe disso, eu não estou te dizendo nenhuma novidade. Mesma coisa para os nossos relacionamentos. Você faz pequenos depósitos de carinho, de atenção, de relacionamento, de reciprocidade, e uma hora, quando você precisa, aquelas pessoas estão ao seu lado também. Então começa a pensar nisso, porque a gente deixa os nossos objetivos pessoais ou nossos próprios objetivos aqui em segundo plano, porque eles não são cobrados em nenhum momento. E também, principalmente, uma vez eu li isso e eu queria encontrar o livro de volta para poder compartilhar, mas me marcou muito porque ele fala o seguinte, que se você tiver um fracasso pessoal, ninguém vai ser demitido. Se você não atingir os seus objetivos, as suas metas pessoais, ninguém vai ser demitido. E esse talvez seja o principal motivo pelo qual as pessoas abrem mão de ser donas da sua vida. Porque se você não atingir as metas da sua empresa, você vai ser demitido. Se você não cumprir as prioridades das outras pessoas, você vai ter uma penalidade. Mas e se você não cumprir as suas prioridades? Qual é a penalidade disso? A gente pensa, não tem penalidade. Tem uma penalidade. E essa penalidade é fortíssima. Essa penalidade é sobre a sua integridade consigo mesmo, a sua reputação consigo mesmo. Cada vez mais que a gente abre mão dos nossos objetivos, que a gente abre mão das nossas prioridades, a gente tem uma queda de autoestima, de automotivação, de autorrealização. É ou não é? Estratégia significa pra gente fazer escolhas. E a gente quer ser dono dessas escolhas aqui. A gente quer ser dono dessas escolhas, a gente quer ser protagonista. Você já ouviu tantas dessas coisas aqui. Eu espero que esse curso possa te ajudar muito, bastante mesmo nesse sentido, porque eu precisei ouvir isso aqui também várias vezes de várias pessoas, de várias palestras, de vários congressos, de ler em um monte de livros e fazer vários cursos, até que isso começou a cair a ficha aos poucos. Por isso que eu falo para você dar o máximo de atenção aqui para esse curso. Fazer realmente os exercícios e aí você vai começar a ver a mudança. Estratégia significa fazer escolhas. E para fazer escolhas, a gente precisa saber qual é a nossa situação atual. Muita gente está cego, não sabe nem o que está fazendo ali atualmente, ou não quer saber. Para né? Muitas vezes a gente é melhor não saber. É bom saber sim a sua situação atual, por pior que ela seja, por quaisquer desafios que você tem, a gente pode sonhar uma situação futura. E aí a gente vai transformar a situação futura de sonho em metas. E vai quebrar essas metas aqui, eu vou te ajudar em cada etapazinha aqui, você vai ver que você vai subir esses degraus. A escada é longa ali muitas vezes, mas a gente vai subir os degraus um por um. E as pessoas de sucesso, elas conhecem as suas prioridades. Essa aqui é uma das frases mais marcantes, eu até peguei essa frase aqui do Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos do mundo, esse não é o homem mais rico do mundo. E mais uma vez, o sucesso não é só financeiro, mas eu acho que ele é um cara que demonstra equilíbrio, serenidade. Você pode até pesquisar, eu li a biografia dele, achei muito interessante. E ele fala que a diferença das pessoas que têm sucesso e as que têm muito sucesso é que as pessoas que têm muito sucesso, o que elas fazem? Elas dizem não para quase todas as coisas. Elas são seletivas.
Muitas vezes você está aceitando as coisas aí, deixando de ser seletivo, abrindo mão de escolher, e isso, infelizmente, traz uma insatisfação bem grande para a gente, né? Você já pensou? Até as pequenas coisas que a gente abre mão, por isso a sua integridade é tão importante, por isso a sua estratégia pessoal é tão importante, a gente pode não ver o impacto daquilo no momento, mas a gente se ressente daquilo depois. É mais ou menos quando a pessoa pergunta para você, Mário, o que você acha? Você prefere comer comida japonesa ou comida italiana? Eu falo, qualquer uma. Eu abro mão de pensar, eu abro mão de decidir. Aí a pessoa, então tá bom, então vamos comer comida italiana. Eu penso, pô, mas eu não queria comer comida italiana. Então por que você não falou antes? Você abriu mão de escolher. E é claro que você não precisa impor as suas decisões. Mas quando você é questionado, por que não tomar as decisões conforme as suas escolhas, os seus desejos? Então, eu gostaria de comer comida japonesa. Mas aí a minha esposa, mas eu prefiro comer comida italiana. Será que a gente pode comer comida italiana hoje? Eu posso abrir mão, mas eu não abri mão de decidir. Eu decidi e eu quis negociar aquilo. Isso parece, talvez, não sei se está fazendo sentido aí na sua cabeça, mas quando você começa a tomar essas decisões do dia a dia é um negócio tão legal, porque você começa a ver as coisas se movimentar e você vê que você não fica mais paralisado. Poxa, vou comer comida japonesa, chinesa, italiana e agora? Aí não como nada. Eu vou aplicar para o A, B, C, também não aplico em nada. Eu vou fazer a tarefa 1, 2, 3, também não... Não, você decide com as informações que você tem no momento. E sempre ter uma diretriz estratégica na sua cabeça, que é o que a gente vai ver agora nessa aula sobre planejamento estratégico. O planejamento estratégico é o que orienta todas as decisões da empresa. Você sabe qual é a sua estratégia? A estratégia são diretrizes, guias e orientações. A nossa empresa tem uma estratégia de oferecer a maior qualidade no nosso segmento. Então, toda decisão que um gerente em qualquer nível da organização for tomar, ele pergunta: isso atende ao princípio de que nós vamos ser a empresa de maior qualidade do mundo? Sim, então eu faço ação. Não, então eu não faço ação. Então as diretrizes, elas ajudam você a poder tomar todas as decisões ali do seu dia a dia e começar agora a fazer a alocação estratégica do seu tempo, que é o que eu falo. Então, se eu, por exemplo, a minha estratégia pessoal é desenvolver treinamentos, desenvolver as pessoas, desenvolver materiais para isso, quando alguém me chama para fazer alguma coisa, eu questiono se aquilo está dentro da minha estratégia. Então, Mário, vamos fazer uma palestra sobre tal coisa. Eu questiono se aquilo está alinhado com o que eu faço. Se não estiver alinhado, vou dizer que infelizmente eu não posso fazer. Ou eu até posso fazer por um outro motivo, que pode ser o relacionamento. É o meu amigo que está me pedindo uma palestra e em nome da amizade e tem a minha estratégia dos relacionamentos, eu vou fazer aquilo com aquela pessoa. Mas agora eu tomo as decisões deliberadamente. Isso facilita tanto? É como se liberasse a sua cabeça e te deixasse livre, é ou não é? Vamos ver o que a estratégia corporativa nos diz no nossa aula aqui embaixo. Acompanha aqui o restante da aula. Um grande abraço, te vejo já já.